Olá, meus caros estudantes do curso de Gestão Ambiental, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Tiago Ribeiro da Costa e nós estamos iniciando a nossa segunda live da disciplina de Saúde Ocupacional e Segurança do Trabalho, aqui pela EAD da Unicesumar, a Universidade Sesumar. Foi excelente o trabalho que nós tivemos na semana anterior, com a nossa primeira live. Nós tivemos várias participações, as dúvidas, foi ótimo ter estado com vocês ao vivo. E claro, para que a gente possa continuar com os nossos trabalhos, hoje eu resolvi trazer uma temática que, de certa maneira, ela exerce uma continuidade frente à temática que nós discutimos na aula anterior. Na aula anterior, se vocês estão lembrados, nós discutimos sobre gestão de riscos, sobre sistemas de gestão da saúde ocupacional e da segurança do trabalho. Nós apresentamos os requisitos, nós apresentamos pressupostos e nós apresentamos algumas informações para melhor qualificar de que maneira que nós, gestores ambientais, podemos adotar esses sistemas de gestão da saúde ocupacional e da segurança do trabalho. Chegamos à conclusão que exige-se todo um trabalho do gestor ambiental para que ele modifique primeiro a questão da cultura organizacional. Que de nada adianta nós trabalharmos numa estrutura matricial fraca, pois a dificuldade que nós teremos para implementar um sistema de gestão será muito grande. Então, o primeiro passo é modificar a cultura organizacional, para que ela seja menos reativa e que ela passe a ser, de fato, proativa, prevencionista e que o gestor deste projeto, que é a implementação do sistema de gestão, ele tenha autonomia suficiente para implementar o seu sistema dentro das mais diferentes empresas, dos mais diferentes cenários. Na aula de hoje, a gente vai lidar com um assunto que é um pouquinho diferente, mas ele é complementar a esta situação. Nós falamos sobre modificação da cultura organizacional. Só que boa parte da cultura organizacional não depende necessariamente dos diretores, dos gestores funcionais ou do CEO da empresa. Muitas vezes, a mudança da cultura organizacional precisa começar na base, junto aos trabalhadores, os atores de trabalho. Então, para que nós possamos compreender um pouquinho melhor sobre os processos de mudança que podem acontecer com esses trabalhadores, eu resolvi trazer para vocês a temática que eu vou ilustrar por meio dos slides. Então, a temática de hoje: a influência humana na gestão dos riscos ocupacionais. Perfeito? Bom, quais são as temáticas que nós vamos ilustrar aqui dentro desses 30 minutos de aula? Lembrando que essa parte é gravada e que nós teremos a interação ao vivo também, da maneira como nós tivemos a interação com a primeira aula, ok? Nesta aula nós vamos ilustrar a vocês, como primeiro tópico, a compreensão humana sobre o trabalho, como que o ser humano compreende a execução do trabalho e qual é a significância do trabalho para este ser humano. Num segundo momento, nós vamos tecer breves considerações sobre a área de psicologia do trabalho, lembrando, logicamente, que a nossa intenção aqui não é ilustrar as formas como o gestor ambiental ele pode sombrear o trabalho de outros profissionais. Não é isso. Eu estou demonstrando o que o gestor ambiental pode fazer. Quais são as áreas às quais esse gestor ambiental pode enveredar os seus trabalhos, pode investir os seus trabalhos para que nós possamos, de fato, criar uma cultura organizacional prevencionista. E no último momento, nós temos, aqui bem no cantinho, estão vendo? O papel do gestor ambiental nas capacitações e nos treinamentos. Nós não vamos ensinar vocês como treinar os trabalhadores, nada disso. Mas nós vamos criar um conjunto de asserções para a gente poder conversar, que são asserções as quais eu percebo muito nos cursos de capacitação, né? O que o gestor ambiental pode fazer, o que ele não pode fazer, e que de maneira o trabalhador encara a capacitação feita por este personagem. Então nós vamos trazer algumas asserções as quais nós debateremos, tá? Anote as suas dúvidas, anote os conceitos, anote as suas colocações, pois elas serão muito importantes no momento em que nós entrarmos ao vivo e discutirmos esses conceitos com vocês, reforçando, logicamente, a entrada desses conceitos e outros tantos mais que fazem parte aqui do nosso universo da segurança do trabalho. Perfeito?
Vamos lá então? Você está animado? Eu estou bastante animado, bastante motivado e espero poder contribuir com a sua formação. Vamos lá adiante então, ilustrando para vocês a nossa primeira etapa, que é a etapa de análise da significância do trabalho. Porém, logicamente que nós temos aqui a nossa frase inspiradora, bem aqui no cantinho, vocês estão vendo aqui na nossa tela, né? Vamos lá. A complexa mente humana deve estar plenamente atendida em seus anseios para que o ofício seja executado seguramente. Interessante, hein? E essa análise que nós colocamos por meio dessa frase cai justamente na teoria das necessidades, na teoria da ação humana que nós explicamos lá na nossa longínqua primeira unidade. Por aqui nós começamos a compreender que uma mente totalmente focada no trabalho e focada na questão do atendimento aos princípios de qualidade no trabalho é uma mente que está com as suas outras áreas bastante satisfeitas. No sentido financeiro, no sentido de preocupação com a família, no sentido de capacitação, no sentido de entendimento da própria significância e reconhecimento da significância do trabalho e dele enquanto trabalhador para a empresa a qual ele trabalha. Agora, sendo muito sincero, a gente não consegue essa plenitude no nosso dia a dia, concordam? Nós temos sempre uma variedade de preocupações e uma variedade de necessidades que precisam ser atendidas, as quais, se não forem plenamente atendidas, logicamente que servem como empecilhos para que aquele trabalhador ele possa se atentar ao exercício seguro e saudável do seu trabalho. Muitos acidentes acontecem por conta de distrações, por conta do fato do trabalhador ele não prestar atenção adequadamente ao exercício do seu trabalho, especialmente nos casos onde nós observamos trabalhos repetitivos, trabalhos monótonos, trabalhos que não exploram a criatividade e a capacidade daquele trabalhador. Claro que num primeiro momento, se nós pararmos para pensar sobre o que o trabalho representa na vida daquela pessoa, se aquela pessoa acabou de entrar no trabalho, ela vai estar animada com qualquer tipo de trabalho. Só que, na medida em que os meses passam, na medida em que os anos passam e existe uma certa acomodação, tanto do trabalhador como até mesmo do seu regime de trabalho, a gente percebe que os riscos aumentam, porque o trabalho é repetitivo, é monótono, não é desafiador, não apresenta novas oportunidades para aquele trabalhador, então ele vai entendendo que o trabalho não vai sendo reconhecido, é um trabalho que vai ficando, de certa maneira, enfadonho, e é aí que os riscos residem. É aí que nós temos uma componente importante, porém pouco pensada, por todos os gestores, na explicação dos acidentes de trabalho, até mesmo de incidentes de menor monta. Perfeito? Então, vamos dar prosseguimento. Aqui nós estávamos falando sobre a compreensão humana sobre o trabalho, já demos uma pequena introdução, só que aqui eu gostaria de trazer uma nova nuance deste tema. Aqui nessas imagens nós podemos perceber que o trabalho é uma arte. A primeira imagem retrata isso, né? Nós estamos vendo ali o nosso trabalhador, ele está moldando muito provavelmente uma faca ou algum instrumento metálico e logicamente esse trabalho ele não reflete somente a arte da execução, ou seja, o aquecer o metal, o moldar o metal, o resfriar o metal e criar uma arma ou um utensílio que seja útil para outros seres humanos. Não é só isso. Provavelmente muito da personalidade daquele trabalhador está intrinsecamente ligado ao resultado do seu trabalho. Assim como, por exemplo, cada professor possui a sua forma de ensinar, assim como cada gestor ambiental possui os seus trabalhos realizados diante da sua personalidade, diante do entendimento e da significância que aquele profissional tem com relação ao exercício do seu trabalho, entendendo que o trabalho é a expressão da sua arte, das suas capacidades e do seu conhecimento. Então, quando esta significância ela está presente, nós temos um trabalhador que entende que o exercício do seu trabalho deve ser feito de maneira segura. Além de, logicamente, percebemos a representação de sua personalidade em seu trabalho.
Ele vai executar o trabalho com muito esmero, com muito cuidado, com muito carinho, em todos os pontos, de ponta a ponta, para fazer com que o produto do seu trabalho chegue a um consumidor e este consumidor reconheça os frutos do seu trabalho. Seja um consumidor final, seja a empresa para a qual nós trabalhamos. No entanto, existem outras significâncias às quais nós devemos refletir. E vejam que a continuação da frase é importante. O trabalho é uma arte, logicamente que é. Só que ao mesmo tempo, ele reflete a vivência cultural e religiosa do indivíduo. E isso vem de encontro a uma expressão que nós utilizamos nas aulas conceituais relacionada ao contexto bíblico do trabalho. Você se lembra muito bem, né? Nós falávamos sobre algumas das principais passagens e a forma como o ser humano encara o trabalho muitas vezes pode ser uma forma pejorativa. Até porque em algumas passagens bíblicas, alguns textos bíblicos, nós temos um grande reflexo do trabalho como uma punição. Infelizmente. A passagem das punições de Adão e Eva, né, principalmente Adão, sobreviverás do suor do seu trabalho. Isso é um caráter punitivo. Mas além disso, nós temos outros caráteres também, né? Que remetem, infelizmente, à questão da punição. Aquela frase que eu utilizei na aula conceitual, não sei se vocês se lembram, eu vou fazer o meu trabalho, mas parece que eu joguei pedra na cruz porque esse trabalho é uma droga, esse trabalho é horrível, esse trabalho não me traz realização. Claro, existem esses lados. Mas também, aí dentro desse contexto, eu gostaria de chamar a atenção para um ponto importante que nós iríamos trazer, logicamente, aqui para a nossa segunda aula, mas que nós tivemos aqui uma interação muito positiva com um de nossos estudantes do curso. Até a professora Vanessa, ela entrou em contato comigo e disse: nossa, a tua disciplina nem começou e já está rendendo vários comentários. Claro, eu fico muito feliz porque a interação sempre é muito importante. Então, eu gostaria de mostrar para vocês uma passagem que foi refletida por meio de uma das nossas estudantes. Infelizmente vai ficar um pouquinho pequeno para vocês, é que eu tentei trazer as colocações dela como um todo, né? Mas ela nos trouxe uma nova nuance sobre o que vem a ser o trabalho. Se você está assistindo esse vídeo no YouTube, coloque em tela cheia, que daí você vai conseguir ver algumas colocações da nossa aluna Carla de Fátima Tavares da Silva. Ela que é aluna de Nilópolis, lá do Rio de Janeiro, do polo de Nilópolis, e ela trouxe justamente essa asserção que vocês estão vendo aí na tela. Foi uma pequena troca de ideias que nós tivemos por e-mail, claro, mediada pela professora Vanessa. Veja o que ela colocou como é factível e importante. Por favor, informe ao professor Tiago que a palavra em hebraico, trabalho, na Bíblia, também é adoração. O trabalho secular na Bíblia é parte do amor, da adoração. O Deus dos Hebreus, o Deus de Jesus Cristo, não é uma punição. Então, com a fala dela, ela estabeleceu o seguinte, que o trabalho não é de fato uma punição, mas que o trabalho é uma forma do ser humano transformar o seu ambiente. E até ela fez um puxar de brasa para a sardinha, levando-se em consideração os gestores ambientais, tá? Isso é muito legal. Ela colocou assim: a primeira profissão da Bíblia é a de gestor ambiental. O Éden era propriedade de Deus. Deus designou o Adão como gestor ambiental, para que ele cuidasse do ambiente como um todo, né? Olha que legal. Carla, olha, eu não tenho outra palavra senão dizer meus parabéns por suas observações. Aliás, a Carla contou um pouquinho da história dela, né? Eu até achei interessante trazer aqui para a nossa aula, justamente para estabelecermos contraposições. De fato, a Bíblia traz informações que remetem à punição, mas também traz informações que remetem à adoração, à arte, à ciência, à poesia, às transformações de acordo com a capacidade humana, questões as quais foram dadas a nós, ou atribuições, melhor dizendo, dadas a nós por meio de nosso Deus. Então, realmente, Carla, você tem razão. Mas aí eu vou colocar mais uma pimentinha na nossa discussão. Na verdade, a discussão ela não deve ficar tanto no texto bíblico. Temos passagens que remetem à punição, temos passagens que remetem à adoração. E, de fato, concordamos com todas, né? Principalmente com a questão da adoração, concordo plenamente com você e com outros que tiveram essa mesma observação. No entanto,
A observação majoritária, se é para punição, se é para a questão da duração, varia muito de pessoa para pessoa. Varia de acordo com o trabalhador, com aquilo que ele está vivendo naquele momento, com as situações de vivência, com as situações culturais, com a sua própria experiência de vida, né? Então, muitas vezes, nós nos sentimos inspirados e aí nós nos remetemos a essa visão de adoração, de criação, de transformação. E realmente o trabalho tem essa significância. Só que existem outros momentos aí nos quais remetem àquela situação que nós havíamos explicado há pouco, a questão do atendimento das necessidades. Se a nossa necessidade não é atendida, a gente passa a encarar o trabalho como uma punição, tá? Então é importante salientar que a visão bíblica, ela pode ou não ser inadequada. Talvez eu tenha me expressado mal realmente lá na aula conceitual, mas ela será uma visão inadequada ou não, a depender do estado que a pessoa se encontra naquele momento, principalmente quanto ao seu psicológico. Beleza, Carla? Valeu, olha, foi ótima a sua contribuição e com certeza a gente vai trocar mais ideias aqui ao longo da disciplina, tá? Foi ótima a sua participação. Assim como tem sido ótima a participação de todos os nossos estudantes. Então vamos adiante? Vejam que aqui nós temos duas posturas diferentes, o desalento e a própria segurança emocional. Se nós temos muitas necessidades não atendidas, nós partimos para a visão do desalento. Se nós termos todas as necessidades atendidas, em especial quanto ao reconhecimento das nossas capacidades, das nossas atitudes no trabalho, nós temos também todas as necessidades externas atendidas, nós estaremos aqui no status de segurança emocional. A grande questão, meus amigos, é que tudo isso é uma grande loteria. O ser humano, apesar de ter grande empatia pelos seus pares, ele não consegue, dada a correria do dia a dia, entender qual é o status emocional daquela pessoa em específico, de um trabalhador em específico. Deste modo, nós temos grande dificuldade em identificar quem está em desalento, quem está super preocupado e quem está em segurança emocional. Por isso é que nós, gestores ambientais, devemos treinar a nossa visão para identificar essas pessoas que se encontram aqui no desalento, conforme vocês estão vendo aqui em cima. E nós devemos trabalhar estratégias de psicologia organizacional, psicologia comportamental, para que essa pessoa em desalento possa acreditar mais em si mesma, possa acreditar na sua empresa, possa acreditar na sua capacidade de trabalho, para poder evoluir, para poder trabalhar de modo mais seguro também, né? Isso é super importante, ok? Deste modo, vamos dando sequência à apresentação para o segundo módulo da aula de hoje, Psicologia do Trabalho e a sua função na garantia da assertividade de posicionamentos do trabalhador. Meus caros, além da questão relacionada ao exercício do trabalho, nós devemos acreditar que aquele trabalhador que se encontra aqui em cima, olha ele aqui, ó, batendo ponto, animadaço para chegar no seu trabalho, ele sofre com diversas preocupações. Preocupações que são ligadas também à segurança do trabalho, dentre tantas outras as quais ele poderia sofrer, né? Então nós temos ali higiene do trabalho, controle de riscos ocupacionais, a questão da ergonomia, a prevenção de incêndios e explosões, proteção ao meio ambiente, máquinas, equipamentos e implementos. Então, a segurança do trabalho como um todo também é uma necessidade que precisa ser atendida por parte deste trabalhador, tanto dele para a empresa, quanto dele para ele mesmo. Ou seja, ele precisa ter uma sensação de que ele está trabalhando em um local seguro para que ele exerça o seu trabalho com o máximo de atenção, com o máximo de produtividade e, acima de tudo, com o máximo de assertividade. Se o ambiente não traz essa segurança para esse trabalhador, ele já passa a ser um trabalhador mais temeroso, também mais desatento. E aí nós devemos nos utilizar das técnicas da psicologia do trabalho para que esse trabalhador, logicamente, se sinta mais seguro. Então, nós podemos dizer que a psicologia do trabalho é a grande área da ciência que envolve os conhecimentos da psicologia clássica com teorias organizacionais. E quando nós falamos sobre teorias organizacionais, claro que aqui
nós não queremos fazer nenhum tipo de aprofundamento teórico sobre o que vem a ser uma teoria organizacional, mas de uma maneira muito mais direta, o que nós queremos mensurar com as teorias organizacionais? Qual é a importância do trabalhador e qual é o posicionamento desse trabalhador no sistema de gestão da empresa como um todo? Na atualidade, nós falamos muito sobre gestões horizontalizadas. Essa gestão horizontalizada faz com que o trabalhador ele possa também participar dos processos criativos que ilustram quais são os riscos do trabalho e também as formas de controlar. Faz com que ele opine, faz com que ele tenha a segurança de colocar as suas informações na mesa de debates sem sofrer sanções. Então a gestão horizontalizada ou gestão por projetos, que é algo que até nós discutimos na nossa primeira aula, ela é muito importante. Ela faz com que os nossos trabalhadores eles não sejam compreendidos como meros transformadores. Eles não estão lá como peças do processo produtivo. Muito pelo contrário. Eles são atores ativos, eles são protagonistas. E com base nisso eles se sentem seguros para opinar, se sentem seguros em termos de importância. Olha, eu sou importante para a minha empresa. Então eu sou importante também para exercer a segurança do trabalho dentro da minha empresa. Eu posso criar, eu posso ajudar a implementar os princípios de segurança do trabalho. Agora, infelizmente, a maioria dos casos que nós temos hoje são de empresas com estruturas mais, podemos dizer, ortodoxas, né? São estruturas mais clássicas, estruturas as quais nós temos a imposição de uma estrutura hierarquizada, sempre com CEO, com diretores, com gerentes, e o trabalhador está lá embaixo na hierarquia, como se fosse alguém não muito importante, como se fosse alguém que simplesmente está lá para produzir e acabou. Então, esse tipo de situação é que cabe dentro do entendimento das teorias organizacionais. Se vocês ligarem os pontos entre o que nós estamos falando agora e o que nós falamos na aula passada, com certeza uma estrutura empresarial matricial balanceada ou matricial forte são as melhores do ponto de vista de trabalharmos com a segurança do trabalho. Primeiro porque o sistema de gestão avança com mais facilidade e segundo, os próprios trabalhadores, eles se sentem parte deste processo. Eles se sentem possuidores deste processo que eleva a segurança do trabalho em uma empresa às maiores magnitudes. Se nós estivermos trabalhando numa empresa matricial fraca, com essa hierarquia clássica, com um trabalhador lá embaixo, com pouca importância, com pouco reconhecimento, com pouca observação da sua própria significância para com a empresa, aí não adianta muito falar em segurança do trabalho. A gente vai só falar acerca de vamos obedecer às normas, vamos fazer com que o trabalhador use EPI, vamos qualificar aquele trabalhador para que ele trabalhe com empilhadeiras. Sabe aquela coisa, fazer para cumprir tabela? É isso que nós não queremos e é isso que eu não quero que vocês façam nas empresas que vocês forem trabalhar. Perfeito? Vamos voltar aqui para os nossos slides. Quais são as características que nós devemos obedecer dentro da psicologia do trabalho? Então, primeira coisa, maximização da produtividade pela minimização do sofrimento. Que sofrimento é esse? São todas as incertezas as quais esse trabalhador pode passar. As intrínsecas à empresa e também as externas que precisam ser conversadas, que precisam ser lidas por meio do gestor ambiental, do engenheiro de segurança do trabalho, do gestor de segurança do trabalho ou qualquer profissional que lide com estes trabalhadores. E além disso, a psicologia do trabalho foca também nas questões ligadas à qualidade de vida no trabalho, à significância do trabalho e às próprias melhorias nas condições de trabalho. Meus caros, é muito legal você trabalhar numa empresa que, além de reconhecer os seus esforços, além de reconhecer a sua criatividade, o seu posicionamento, o teu nível de informação sobre o processo produtivo, é muito legal quando você vai para uma empresa e tem nessa empresa praticamente uma extensão da sua casa, no sentido de ali você encontrar pessoas conhecidas, amigos, você tem um ambiente onde você pode falar abertamente sobre as suas condições de trabalho, que você tem segurança para falar a respeito disso, para opinar.
Quando você se sente de fato proprietário dos processos que levam o trabalho a ser seguro e saudável. Quando você não é encarado como se fosse um mero trabalhador numa linha de produção, que está ali só para exercer o seu trabalho de produzir uma peça, de produzir um determinado produto. Se você tem essa qualidade de vida no trabalho, se você tem um trabalho que psicologicamente não é exigente a ponto de te deixar preocupado ou deprimido ou preocupado com entregas de produtos encavaladas, né, um produto em cima do outro quase que o tempo todo, só pensa na produtividade, 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 essa é a empresa ideal para a gente trabalhar. Então, mas nem todas as empresas têm essa condição. Aí é que a gente tem que trabalhar com a instalação de políticas de segurança do trabalho que visem também a questão da qualidade de vida no trabalho. Então não é só pensar no lado operacional, pensar no lado tecnológico, pensar no lado mecânico. Nós devemos pensar também na questão da qualidade de vida no trabalho para ampliação da significância do trabalho para o trabalhador em si. Perfeito? Além disso, a psicologia do trabalho possui como enfoque o recrutamento, seleção e treinamento, ela é muito utilizada para isso, e trabalha uma diversidade de temas, como autonomia no trabalho, realizações pessoais, satisfações, frustrações e relações interpessoais sob o enfoque da prática laboral. E é justamente neste ponto, meus amigos, que a gente já entra no nosso terceiro tema da aula, para a gente poder esquentar o nosso debate na aula ao vivo, tá? O papel do gestor ambiental nas capacitações e nos treinamentos. Pessoal, aqui eu não vou ensinar técnicas de como capacitar trabalhadores. Vocês já são aptos para isso. Vocês já têm atribuições profissionais que permitem com que vocês possam capacitar outros trabalhadores, capacitar stakeholders, parceiros de trabalho, em quaisquer esferas. Vocês podem atuar também na área da docência, e essa atuação na área da docência faz com que vocês possam capacitar os demais atores a contento. O que eu quero colocar aqui para vocês são algumas afirmações que são paradigmáticas, que nos fazem refletir um pouco sobre a maneira com a qual nós podemos capacitar os nossos trabalhadores, que nos fazem refletir sobre o que fazer dentro das nossas capacitações. Você pode capacitar alguém sobre uso de empilhadeiras? Pode. Pode capacitar alguém sobre trabalhos em altura? Pode, desde que você tenha formação específica para isso. Você pode capacitar alguém sobre análise de riscos no ambiente? Pode, desde que você tenha formação específica para isso. Então, não estamos discutindo o que você pode ou o que você não pode fazer, mas sim o como você pode fazer. E eis então que as asserções que nós vamos colocar aqui em tela são importantes. Primeiro, letra A. Resiliência e superação das mudanças é uma temática que deve ser trabalhada. Isso é fundamental, pessoal. Nós temos aí um cenário de trabalho, principalmente nesse ambiente de pandemia, que faz com que as pessoas tenham arriscada a sua permanência no trabalho. E por nós termos este risco de perda do emprego, nós deixamos de ser atentos com relação à segurança do trabalho e à saúde ocupacional. Lembram-se da questão das necessidades que precisam ser atendidas? Pois é, uma das necessidades tem a ver com a estabilidade no emprego, só que na atualidade não existe emprego estável. Nós estamos numa mudança paradigmática que é muito importante. A estabilidade no trabalho, ela não depende tão somente da produtividade que você tem ou da assiduidade que você tem com o seu trabalho. Mas além disso, ela vai depender do quanto você é prescindível ou não para a sua empresa. E essa questão da prescindibilidade deriva da criatividade que esse trabalhador possa ter com relação ao seu trabalho. É claro que faz parte do ambiente organizacional oportunizar isso ao seu trabalhador. E na medida que há essa oportunidade, mas o trabalhador ele não aproveita ou não se sente incentivado para isso, aí aparece aquele medo, puxa, será que eu vou ser demitido? Nossa, eu vou perder o meu salário, vai abaixar minha renda, vou ter problemas para minha sustentação. Eis que, num devaneio como esse, o trabalhador perde um dedo. Então, uma das questões que nós devemos trabalhar aqui com as nossas capacitações e treinamentos é que a regra
é a resiliência e superação às mudanças. Por mais que as mudanças possam nos trazer um certo desconforto, nós devemos ser resilientes e compreender que hoje o normal é a mudança e não a estabilidade. No item B, na atual realidade não existem empregos estáveis, porém isto não impede que o trabalhador desempenhe o seu melhor papel. Por mais que nós saibamos que a nossa vida ela pode ser preenchida por uma diversidade de atividades, por uma diversidade de atuações, quer dizer, neste momento eu estou na minha empresa A, mas eu posso ir para uma empresa B, posso ir para uma empresa C, a gente tem que ter um entendimento e nós devemos proporcionar por meio das nossas capacitações, os temas que nós devemos trabalhar, né? Nós devemos proporcionar este entendimento de que não é pelo medo da mudança que a gente vai deixar de atentar às questões ligadas à segurança do trabalho. Eu posso mudar, não sei se eu vou mudar, não sei se eu serei demitido, não sei se eu ficarei nessa empresa, mas enquanto eu estiver, eu tenho que ter essa postura assertiva. Eu preciso voltar para minha casa. A minha família depende da minha saúde, depende da minha integridade física. E a empresa depende da minha integridade física para que ela também não sofra sanções. E para que nós possamos viver harmonicamente com o nosso trabalho. Então, esse tipo de asserção precisa ser muito praticada pelos gestores ambientais, abordando os trabalhadores com esta significância. Olha, pode ser que você não esteja aqui para sempre, mas enquanto você estiver, sinta-se na obrigação de cumprir os requisitos de segurança do trabalho, pois isso não é importante só do ponto de vista legal. É importante para que a sua família conviva com você com paz, com saúde, com harmonia, com alegria. Isso é um ponto legal, não é? Mais uma asserção. O reconhecimento não está ligado somente à produtividade, mas também à criatividade. Nós estamos no momento de economia criativa, concordam? Então, neste momento de economia criativa, nós devemos também ser criativos no sentido de proporcionarmos mudanças no nosso ambiente de trabalho que sejam mudanças positivas. Então, nós devemos capacitar os nossos trabalhadores no sentido deles participarem mais das decisões, deles estarem presentes na CIPA, deles conversarem com o SESMIT, deles transmitirem informações sobre como o trabalho é praticado, deles nos emprestarem as visões que eles têm sobre o exercício do trabalho para que nós possamos ter também essa visão deles sobre o exercício do trabalho. E aí nós podemos criar soluções tecnológicas que possam atender às necessidades desses trabalhadores. Então, muito mais importante do que sermos assíduos e produtivos, nós devemos ser criativos. E é justamente essa criatividade que é notada pelos gestores e nos faz ser reconhecidos por meio do exercício do nosso trabalho. Perfeito? Uma outra que está aqui no cantinho, ó, ela está escondidinha, vou colocar no nosso slide cheio. As hierarquias servem para a gestão dos processos e não se configuram como paredes que separam o trabalhador do gestor. Gente, o que eu tenho observado nas empresas em que eu presto consultoria, muitas vezes o trabalhador ele não se sente confortável para ilustrar a sua visão sobre o trabalho, as suas considerações, porque ele sente vergonha, timidez. Ele acha que o posto do gestor ambiental ele é tão elevado, mas tão elevado, que ele, na sua posição, ele não tem nem o direito de falar com esse gestor. Identifiquem essa situação. Acima de tudo, se mostrem profissionais acessíveis. Conversem. É aquela conversa jogada fora de novela, de futebol, temas mais brandos, né, mais tranquilos, mostram que nós não somos PhDs. Muito pelo contrário. Nós devemos ser, acima de tudo, humildes na prática da nossa profissão, da nossa capacitação, dos nossos treinamentos, para que justamente aquele trabalhador sinta, poxa, esse gestor ambiental aí é gente boa, hein? Acho que eu vou conversar com ele sobre um ponto que eu vi no trabalho que eu não concordo, vamos ver a opinião dele. Se você conseguir trazer para si esse trabalhador mais tímido, mais envergonhado, se comunicando inclusive no mesmo nível dele, sem muito tecnicez, né, de um jeito mais tranquilo, do modo como ele pode entender, aí sim você está conseguindo ganhar para si mais um trabalhador que com certeza vai se atentar aos requisitos da segurança do trabalho. Nós temos outros mais. Só para fechar aqui a nossa aula então, nós temos
O item E. O gestor ambiental ele não motiva equipes, apenas as influencia positivamente na busca da excelência. Até porque, meus amigos, eu aprendi na minha vida que nós não somos capazes de motivar nenhuma pessoa. A motivação é intrínseca. A pessoa ela vai executar aquele trabalho da maneira mais correta se ela se motivar a isso. Só que eu posso incentivá-la. Já foi a época em que os incentivos financeiros surtiam efeito. Ah, a pessoa que produzir mais vai ganhar uma viagem, vai ganhar um carro, vai ganhar um presentinho, um abono. Gente, esquece. Isso só incentiva a pessoa a produzir mais, mas não a produzir de modo mais seguro. Agora é hora de nós estabelecermos incentivos no sentido de influenciarmos as boas posturas, as posturas mais assertivas nas pessoas, para que elas próprias sejam reconhecidas dentro da empresa por seus pares, por seus gestores, por seus diretores, até mesmo pelo CEO da empresa. Se você tem essa linearidade de tratamento por todos os estratos da empresa, o trabalhador ele se sente motivado, se sente valorizado. Tenho certeza absoluta. Ouvir é mais importante que capacitar, principalmente quando nós detectamos aqueles trabalhadores em desalento, lembram? Que a gente conversou aqui na nossa aula. E por fim, não existem pacotes técnicos padronizados, prontos, olha, estamos aqui apontando, prontos. Pelo contrário, existem soluções colaborativas que exigem a ação de todos os atores no sentido de reduzir os riscos. Aqui, meus amigos, se faz importante o uso de técnicas ativas ou metodologias ativas. Eu, como gestor ambiental, não posso chegar numa empresa dizendo, olha, nós vamos estabelecer um sistema de gestão sobre segurança do trabalho com esse ponto, com esta metodologia e vocês que se virem para fazer. Nunca. Isso nunca deu certo, nunca vai dar certo. A questão dos sistemas de gestão, até mesmo de uma prática super simples, como a adequação ergonômica de um posto de trabalho, ela só dá certo a partir do momento em que nós investimos em participação, em criação, em colaboração. Colaboração do trabalhador para com o gestor, para que os processos, os procedimentos, as atividades mitigadoras de risco, de fato surtam efeito. Porque, logicamente, que tem a visão técnica do gestor ambiental, mas tem muito da visão e da experiência do trabalhador. Percebe, então, onde nós queremos chegar? Acima de tudo, então, por mais diferentes que sejam os temas que vocês vão abordar nas suas capacitações, nos seus treinamentos, saibam que o trabalhador é um sujeito ativo do processo. Ele é que vai construir, junto com você, todas as estratégias de redução de riscos. E se ele sentir que isso é possível, certamente ele vai ser um trabalhador que vai adotar todos os princípios de segurança e saúde ocupacional. É legal, né? São temáticas que geralmente a gente não discute, porque nós da área das exatas, das ciências biológicas, das engenharias, né, como um todo, e da área ambiental, nós tendemos a ser muito exatos também. E nós precisamos ser um pouquinho mais pessoais, um pouquinho mais humanos, um pouquinho mais empáticos com os nossos pares, para justamente as estratégias de segurança do trabalho surtirem efeito. Não porque elas já estão prontas e são aplicadas de maneira externa e interna, mas porque elas foram criadas no seio da empresa, junto com os colaboradores, com a supervisão técnica do gestor ambiental, do engenheiro de segurança do trabalho ou de quaisquer outros gestores que atuem nesta área. Gostaram do tema? Espero que sim. Espero que eu tenha sido claro na nossa explanação sobre a importância aqui da área humana e da significância do trabalho para o ser humano. E que nós tenhamos trazido informações para vocês, para que vocês tenham uma compreensão mais clara de que o gestor ambiental, ele não é somente um profissional estritamente técnico, mas é um profissional, acima de tudo, humano e que deve agir com grande humanidade para que a significância sobre o trabalho ela alcance mais a questão da satisfação plena e menos do desalento, tá certo? Vamos discutir um pouquinho mais? Vamos, mas claro que eu espero vocês para essa discussão na nossa aula ao vivo, na nossa segunda aula ao vivo, ok? Tragam suas dúvidas, seus cases, seus questionamentos, porque nós estaremos prontos para ajudá-los na melhor compreensão possível dessa temática, tá bem? Na próxima aula, na aula 3, vamos falar sobre tecnologias.
Tecnologias que são utilizadas na segurança do trabalho, mas no caráter de inovação, para vocês verem a quantas anda o desenvolvimento tecnológico para garantirmos a saúde ocupacional e a segurança dos nossos trabalhadores. Te vejo na aula ao vivo e depois da aula ao vivo, claro, te vejo na terceira aula. Um forte abraço, muito obrigado pela sua atenção e até a próxima. Tchau, tchau, se cuidem!